a yoga e qual que é a importância dela na vida das pessoas quando ela consegue fazer com que as pessoas obtenham esse equilíbrio de mente e corpo. Boa noite. Boa noite. Primeiro devo dizer que estou muito feliz e agradeço especialmente ao Reinaldo por ter sugerido que eu fosse entrevistado nesta noite. E respondendo à pergunta, ou melhor, explicando um pouco dessa ciência, né? Sim. Yoga é um conjunto de práticas, de exercícios físicos, mentais, podemos dizer mesmo exercícios espirituais, que nos proporciona este equilíbrio, esta harmonia entre corpo, mente e espírito, que é para nos proporcionar saúde, felicidade, um bem-estar. Isso é feito através de exercícios físicos, realmente, como é essa prática que mais nós nos dedicamos, que é a Hatha Yoga. Então a gente faz como meio, como maneira para a gente conseguir o objetivo desse equilíbrio físico, essa sanidade corporal, a gente faz exercícios físicos, né? De uma maneira uma característica muito especial, e faz exercícios respiratórios, pranayamas, e exercícios mentais, que é a concentração, para chegar à meditação. A gente tem esse trio, corpo, mente e espírito, em perfeita harmonia. Bom, a gente, pelos princípios fundamentais dessa ciência, ela tem uma conotação muito oriental. Num país tropical como o Brasil, a aceitação, porque tem muitos praticantes, como é que o brasileiro adotou a yoga até como esse processo de busca do equilíbrio do corpo e da mente? Eu digo que yoga é a solução. Yoga é a solução para o homem moderno, que está realmente enfrentando uma situação muito adversa, muito difícil quanto aos fatores estressantes que existem, né? As cobranças, as tensões. Então, yoga, sendo uma prática tipicamente oriental, com toda uma cultura de um povo que há milênios pratica yoga e tem isto incorporado na sua vida diária. Então, quando chega yoga para nós no Ocidente, especialmente no Brasil, chegando no momento desse de impacto, de cobrança, de exigências, então é uma solução para o senhor diria então que ela, embora milenar, ela é atualíssima, tendo em vista a turbulência do mundo. Como ciência, ela é uma ciência que está sempre atualizada, se atualizando, acompanhando a evolução da humanidade em termos de cultura, de conhecimento, de pesquisas, porque ela é comprovável, ela é realmente mensurável quanto à sua eficácia. Se diz nos textos antigos, os yogis, há milênios, diziam que se faz esse tipo de exercício, com essa respiração, com essa concentração, consegue este resultado. Professor, Isto. e qual é a diferença da Hatha Yoga para as outras? Existem várias outras técnicas. Qual é a principal diferença? A principal diferença é que yoga é um todo, né? Uma grande árvore que se ramifica, tem seus galhos, tem seus ramos, Então, conforme a necessidade, o objetivo do indivíduo, né? A necessidade individual, ele se dedica, ele procura aquele sistema yoga que vai mais satisfazer a sua necessidade, a sua carência, né? Por exemplo, a Hatha Yoga trabalha isso, é mais corpo e mente, então ele diz que é a prática que mais satisfaz a nossa necessidade atual. Professor. Aí, às vezes, a pessoa quer mais desenvolver o espiritual. Então, ele vai praticar Raja Yoga, utilizando técnicas da Hatha Yoga e aprofundando, canalizando mais, reforçando as técnicas de Raja Yoga, que é a yoga que se dedica mais à meditação especificamente, né? O outro que é uma yoga mais devocional, é um indivíduo que
essa carência, essa necessidade de ter um Deus, uma devoção específica. Então vai praticar Bhakti Yoga, que é a yoga devocional, a yoga que realmente satisfaz essa necessidade, essa carência desse indivíduo. Falando em necessidade, professor, hoje em dia as pessoas andam, é uma correria danada, as pessoas andam muito estressadas. Esses estressados andam procurando muito a yoga e assim, o que a gente vê também é uma expectativa de resultados rápidos. As pessoas não andam procurando também a yoga como uma terapia, querendo se curar do estresse? Infelizmente tem esse lado, né, que nós somos muito imediatistas e ao mesmo tempo muito comodistas. Inclusive o termo que é usado, a pessoa diz, eu sou cliente, eu sou paciente do doutor fulano e tal, porque ele que cuida da minha saúde. Eu sou paciente dele. Então ele é um passivo, ele se coloca numa atitude passiva diante da saúde dele. Então yoga é uma terapia, uma técnica terapêutica preventiva. A gente deve procurar yoga, inclusive a gente tem esse refrão, esse slogan, né? Faça yoga agora, enquanto você não precisa do yoga. Mas realmente, infelizmente, a pessoa só vem pela dor, nunca pelo amor. Quando está realmente bem em si mesmo, para poder realmente usufruir dessa técnica, desse conjunto de técnicas que vai lhe dar essa sanidade e vai lhe melhorar, prolongar seu estilo de vida com qualidade. Professor, existe uma idade etária ideal para a iniciação na yoga? Ou a criança, por exemplo, pode praticar? Para a nossa escola, para o nosso, como é que diz, nosso sistema yoga, nós praticamos Hatha Yoga, ele diz que yoga é para todas as idades, em todas as condições da pessoa. Yoga é para a saúde, é para um indivíduo que está acamado. Então não há uma limitação de idade? Não há limitação, porque aí tem que se fazer um diagnóstico, saber que prática a gente vai aplicar neste indivíduo. Por exemplo, aquela criança sapeca demais, inquieta, é indicado também lá? É indicado também, aí a gente vai, essa criança vai fazer yoga com uma intensidade, com uma determinada pedagogia aplicada a ela. Aplicada Porque a gente vê muito assim, o pai, a mãe, para resolver o problema de casa, coloca a criança, por exemplo, para aprender karatê ou outras coisas. Então a yoga talvez seja um caminho melhor ainda. Seria um caminho melhor, mas aí eu digo, ao invés de pôr a criança, os pais que venham, porque a criança é o resultado dos pais. Professor, você falou das várias modalidades de yoga, e todas elas têm o que a gente chama de requisitos éticos, né, que são chamados yamas e os niyamas, né, as restrições e as obrigações. E muitos consideram, né, que as restrições, né, mais importante é a questão da ahimsa, que é a não violência. Né? Pergunto, como não confundir a não violência com passividade, né? E como hoje, nesse mundo tão violento, é a gente pregar nesse deserto aí, levar essa mensagem, né, dessa não violência. Eu gosto de colocar, refletir sobre isso, ao invés de se fazer um trabalho, uma campanha, ou desenvolver uma atividade como assim, combate à violência, combate à agressividade, inclusive a agressão, violência ao planeta, violência à questão da ecologia, da sanidade do planeta, e vamos trabalhar a compaixão, vamos trabalhar, fortalecer a bondade, a delicadeza. Assim nós estamos, como é que diz, equilibrando-nos. Automaticamente estamos fazendo um trabalho antiviolento, antiviolência. Ahimsa, geralmente traduzido ao pé da letra como não violência, não agressão. E o que é não agressão? É delicadeza, é bondade, é compaixão. Então eu acho que o caminho, a técnica, a maneira de se trabalhar
fortalecer esses valores, essas qualidades nossas, todos temos. Nós temos compaixão, nós temos a bondade dentro de nós. Mas é que o mal, a maldade, a vaidade, a agressão é tão forte, né? Tão violento, de repente nos tornamos violentos também e vamos praticando as coisas, porque é normal, né? O normótico, né? A coisa se torna tão normal que todo mundo faz, todo mundo age assim, chuta as coisas e agride a natureza, vai derrubando as árvores, vai fazendo, matando os animaizinhos, nossos irmãos menores, indefesos, né? E vai agredindo tudo. E isso vai se tornando uma bola de neve, e depois matar um ser humano é uma coisa normal, porque é a mentalidade que está. A imprensa, desculpa, mas a imprensa faz muito dessa coisa, fortalece, reforça e faz questão de buscar a maldade para anunciar. Professor, nós vamos para o primeiro bloco comercial, a gente volta já já com roda de entrevista, que está conversando com o professor de yoga, Nestor Mota. Estamos de volta com roda de entrevista, que conversa hoje com o Nestor Mota. Ele é professor e praticante da yoga. Eu abro esse segundo bloco com a intervenção da Janaína Gomes. Bom, professor, o senhor falou no bloco anterior a respeito de alguns valores, né, que no caso ligado à não violência, e que a yoga trabalha também essa questão. A compaixão, o amor ao próximo, e que são valores muito trabalhados na nossa história, né, pelas religiões. Né, as religiões diversas que nós temos no mundo, várias delas. Mas yoga não é religião. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, explicasse, porque também, para não impedir que uma determinada pessoa de determinado credo queira fazer yoga e tenha alguma barreira por causa dessa coisa que às vezes a pessoa confunde, né, a yoga com uma prática, por estar ligada à questão espiritual, uma prática religiosa, né, no caso. É bom distinguir, fazer uma explicação. Primeiro a gente tem que diferenciar religião ou religiosidade de espiritualidade. Yoga é a ciência, e ciência como ciência se presta a religiões. Religião é ciência. Religião e espiritualidade é ciência. É filosofia, é psicologia. E quando se encontra pessoas de determinado credo, você falou que não pode praticar yoga, porque yoga é religião, e aquela pessoa já tem um credo, já tem uma religião. Então, digo, essa pessoa está precisando diferenciar espiritualidade. Yoga trabalha a espiritualidade, que é para ser usada em qualquer religiosidade, ou qualquer segmento religioso, dogmático, profissional, que diz, confessam a fé num Deus. Isso é religião, ele está se religando a um Deus através da sua fé, da sua prática espiritual, do seu ritual, da sua teologia. E quando ele vê espiritualidade que é superior à religiosidade, a espiritualidade é própria do homem, a todo ser humano, porque nós somos espírito e estamos usando o corpo nesse momento. Então nós estamos habitando o corpo, nós estamos vivos agora, existindo, vestindo este corpo. Então quando a pessoa confunde que a vida é esse corpo, aí ela fica difícil de entender que religiosidade e espiritualidade é diferente. Então, religiosidade é coisa do tempo, do momento do que eu estou vivendo esse períodozinho de 50, 60, 70 anos, 80 anos que seja. O senhor está vivendo isso aqui, isso é um corpo que eu estou usando, é uma roupa, é um vestido. Né? Daqui a pouco isso vai desaparecer. Eu, você, todos nós aqui, né?
Pode-se dizer então que a yoga visa esse equilíbrio, o espírito com o corpo. Espírito com corpo e espírito. Então é espiritualidade. Eu digo, religiosidade é coisa temporária, do tempo agora que está vivendo esse corpo. Eu preciso desenvolver minha espiritualidade neste corpo que eu estou usando agora. Inclusive existe praticamente em todas as religiões. Isso é um templo. É um lugar onde habita o espírito. Se habita o espírito, o dono desse corpo é o espírito. Então esse espírito não morre. E a questão da respiração? Porque eu já li alguma coisa a respeito dizendo que respirar menos ou respirar de maneira correta ou menos vezes, que a gente viria para a Terra com um número X de respirações. E aí, se a gente soubesse controlar, teria uma vida mais longa. É verdade? Tem essa relação? Isso pode ser colocado como uma comparação. Minha vida, que pode ser de 70, 80, 100 anos, esse corpo que eu estou usando agora, esse período de vida, é para ser é uma energia. Quer dizer, o ar que respiramos, o oxigênio, é uma energia que para o yoga é chamada de prana. Esse prana é a energia vital, energia primordial, ela é um capital, vamos dizer assim, é um dote. Eu vim ao mundo, o Criador me pôs aqui agora e disse, olha, você vai ter que viver com este capital, com este volume de bem, né? Isso é respirações. Se eu respiro rápido, aceleradamente, eu estou queimando esse capital, eu estou sacando do meu fundo de reserva, e aí com certeza eu vou morrer mais cedo. E as atividades aeróbicas? Lentamente, eu vou usar esse capital, eu vou estar fazendo a economia, uma poupança que vai me proporcionar vida mais longa e com qualidade. Vou estar bem com a vida, com a cabeça legal, uma boa oxigenação. E isto é prana. E por isso que em yoga, os exercícios de respiratório, a gente chama de pranayama. Aí tem toda uma explicação que pode, no outro bloco, ou qualquer coisa, pode explicar melhor. Mas é outra complementação. E aqueles exercícios aeróbicos, onde se respira muito rápido? Isso é apenas uma nomenclatura. Todo exercício, toda a vida nossa é aeróbica. A aeróbica significa com ar, com oxigênio. Todos nós estamos respirando o dia inteiro, a vida inteira. Quando eu digo exercício aeróbico, quando o médico prescreve agora você tem que fazer exercício aeróbico, então quer dizer que ele tem que intensificar, ele tem que valorizar mais, priorizar a respiração quando ele está fazendo exercício. E yoga é o exercício aeróbico mais primitivo, mais antigo que existe. Quando você faz fazer um exercício de yoga, uma postura, um asana, você está fazendo coordenado com a respiração. Você está com a respiração presente ali. Então é o exercício aeróbico. Você está valorizando, priorizando a respiração naquele ato. Aproveitando essa deixa da Núbia sobre a respiração, eu já também ouvi dizer que a criança sabe respirar, né? Eu não sei até que idade ela continua com essa sabedoria, mas diz que a gente vai desaprendendo no decorrer da nossa vida a respirar. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, falasse se realmente procede, e explicasse como seria, né, esse processo da respiração correta, né, a questão do diafragma, dos músculos, do pulmão, como é que a gente, né, só um pouquinho da aula aqui pra gente, assim. Vou cobrar, hein? A nossa respiração realmente se altera muito. Com o crescer, nós vamos adquirindo vícios posturais, nós vamos comprimindo o nosso diafragma, nosso abdômen, começamos a nos colocar em posição muito curvada, está comprimindo nosso diafragma, que é realmente o músculo respirador, o grande órgão respirador, né? Podemos dizer assim, e está diretamente ligado ao nosso sistema emocional, ao nosso sistema nervoso autônomo.
Enquanto é criança, a criança não tem traumas, não sabe coisa, não sabe o dia de amanhã, não sabe o de ontem, está vivendo agora, não tem ansiedade. Ela tem a respiração conforme a natureza. Né? Mas à medida que vamos crescendo, logo vem os traumas, vem as cobranças, o estresse vai tomando conta, e a pessoa começa a ter ansiedade, e começa a ficar nervoso, e começa a se estressar, e começa a se incomodar, e começa com posturas todas doidas. Né? Aí ela começa a alterar a respiração. Professor? Uma respiração ofegante, uma respiração que não satisfaz, que não completa a sua sanidade. Agora nós vivemos num mundo onde o meio ambiente é muito agredido. Né? Até que ponto isso aí influencia esse exercício prático e adequado da respiração? Que às vezes nem sempre a pessoa consegue, porque o ar está totalmente poluído. Eu faço agora um convite, né? Nossos comerciais. Sim. Aqui como eu estou encarando yoga e focando muito essa questão de yoga e meio ambiente. Sim. E até estou chamando de eco-yoga. Acho que eu posso dar um nome assim, né? Sim, um neologismo, mas é próprio. Eco-yoga, né? É yoga e a natureza, é ecologia. Então nós vamos fazendo gancho com a Ahimsa, a não violência, começa por este amor, esse cuidado com a natureza, cuidado com as nossas florestas. Então, aonde há ainda alguma reserva, vamos preservar. Ou aonde há possibilidade de se replantar, vamos replantar e vamos para lá. Aí o nosso convite nós temos um trabalho que a gente faz num espaço muito especial, onde a gente procura manter aquela floresta, aquelas... É no município de Faina, né? Se não me engano. De Faina. Então a gente vai para lá para fazer yoga lá. E está bem preservado lá, vale a pena ir? Onde tem ar puro, água pura e alimentação pura. Porque esse cuidado só, fazer exercício, fazer respirações... Até eu gostaria de saber do senhor também. Se não também. alimenta direito também, não vai adiantar muita coisa. Eu gostaria de saber do senhor, essa alimentação natural, ou a mesma macrobiótica, ela é indissociável em relação ao yoga? Quer dizer, ou é possível praticar yoga não sendo macrobiótico, por exemplo? Pode ser, mas eu digo assim, se a pessoa quer ter um resultado realmente... Melhor ter uma prática tem que mais saudável. Porque só alimentação é bom, só yoga é bom, mas se você tomar as duas coisas, fica ótimo. O senhor, por exemplo, é vegetariano, não é? Certo, já há 40 anos. E ao que consta, pelo que eu li aqui no roteiro do programa, foi essa nova opção de vida que levou à superação de um grave mal de saúde pelo qual passava a sua esposa, mais ou menos isso. Eu gostaria de contar essa história? Pode até motivar as pessoas a ser vegetariano. Primeiro tem essa questão da ecologia, né? Se você é vegetariano, com certeza você vai se tornar uma pessoa menos violenta, menos agressiva, menos brutal, né? Menos brutal. Vai se tornar uma pessoa realmente mais leve. E se realmente faz essa opção por uma questão de saúde, como foi o nosso caso, vai ter um resultado tão bom que vai ver depois uns filhos tão lindos e tão inteligentes, tão vencendo na vida, como vegetarianos. Eles sempre foram vegetarianos, seus filhos? Sempre vegetarianos, nós nos concebemos já sendo vegetarianos e nós cuidamos deles, estão aí com 25, 28 anos e nunca comeram carne, nunca mataram nenhum animal, tem realmente uma inteligência superior, vence na vida com facilidade. O senhor atribui muito a essa prática de vida, né? Toda essa filosofia de vida, esse amor à vida, esse proteger a vida, né? E realmente a alimentação cura, né? Porque é uma troca de todo o nosso sangue, né? Porque nós somos o que comemos. Se a gente come qualquer coisa, com certeza nós vamos ser qualquer coisa. Foi o que se deu com a sua esposa. Exato.
Ela corrigiu um problema de saúde Exato. por uma outra Corrigiu, prática quer dizer, alimentar. Quando se fez os tratamentos pela a medicina tradicional, Alopata, oficial, alopata, não conseguiu debelar o problema. E com uns 8 meses, 1 ano, foi repetido os exames e realmente estava puríssima, né? Não tinha mais nada aquele problema, que era toxoplasmose. A toxoplasmose diz, olha, não conceba, não pode ter filho, que é risco de vida, quer dizer, você vai ter filhos com problemas ou não realmente não. Professor, o senhor fala assim, né, a yoga, né, que a gente ainda tem essas duas formas de dizer, a questão da conexão com a espiritualidade, com o todo. Mas a gente, assim, eu até brinco muito assim, que a gente é um ser finito, enquanto essa morada que está aqui, né? Como a gente trazer esses valores, né, de preservação à vida, o amor à vida, e sem acelerar também esse processo, assim, porque você ama tanto a vida, você quer viver mais e quer fazer tudo, né, e sabendo que a gente, essa casca, essa morada aqui é finita também, né? A gente não tem notícias ainda, pelo menos que eu saiba que tem outra vida além dessa, né? Exato. O primeiro coisa que é a questão do apego, né? A primeira coisa tem que nos libertarmos deste mal que é muito comum na vida. Somos apegados. Aí começamos nos apegarmos na vida, porque entendemos que a vida é esse períodozinho. Aí começamos a ter medo da morte. Aí eu não quero morrer, mas também não quero enfrentar a velhice. Aí fica naquela contradição, eu não quero ser velho. Imagina, ser velho é muito triste. Imagina, eu vou terminar meus dias num asilo, ou então numa situação difícil. Então ele tem que zelar para que tenha longa vida, mas com qualidade, com sanidade, com vida mental. E morrer, é a morte natural. Chegar ao fim da vida e morrer lúcido, feliz, né? Morrer lúcido. Professor, Tá. nós vamos para mais um bloco comercial, a gente volta já já com roda de entrevista, que está conversando com o professor de yoga, Nestor Mota. Bom, estamos de volta com roda de entrevista, que conversa hoje com o professor de yoga, Nestor Mota. Eu abro este terceiro bloco com a intervenção do Dorival Pereira. Dorival. Nós estamos conversando, tendo aula sobre não violência com o professor Nestor, mas ele foi considerado um elemento perigoso, já foi preso pela ditadura militar, o que mostra que toda ditadura é burra, e passou essa experiência de mais de 1 ano e meio na prisão. Eu tenho vários amigos que foram presos e hoje tem muita sequela desse tempo, Infelizmente, receber até a indenização, mas são pessoas com muito problema de saúde e mental. Eu gostaria de saber, como você conviveu nessa experiência com tortura, com arbitrariedade, como foi isso, como você superou e hoje está nos dando essa aula aí de não violência. Realmente foi uma superação, foi uma oportunidade que eu tive para aplicar e realmente me valer das técnicas de yoga, que eu já praticava yoga na época, Inclusive fui preso, os militares, o DOPS me pegou, me prendeu no Instituto de Yoga, onde eu trabalhava e praticava yoga. Então foi ali que eles me acharam, Fácil, Uma presa fácil, um yoga não vai reagir, não vai ter. Foi uma presa fácil para eles, E ficaram realmente, como era todo o procedimento, a conduta dos militares era realmente violenta, Não convém dizer aqui como era realmente essa violência, mas realmente, procurando responder direto a sua pergunta, a questão das sequelas, dos traumas, que realmente os nossos colegas, nossos companheiros, aqueles que sobreviveram, estão por aí, aqueles que ainda estão até hoje,
a gente encontra realmente pessoas que estão com dificuldade, problemas de saúde, por causa da tortura, né? E eu consegui, eu e com outros colegas, conseguimos que aquilo fosse menos agressivo para nós, fazendo valer realmente as técnicas de yoga, respirações, a meditação e próprias posturas. Quando podia, a gente fazia, né, na própria cela. Muitos dos nossos colegas que voltavam das torturas, dos pau de arara, né, que viam quebrado, nossas mãos fizeram com que atenuasse aquele sofrimento, né? E até hoje a gente tem aplicado essas técnicas, né, como para superar realmente a dificuldade que continua havendo percalços na vida, né? Inclusive, na própria profissão que me tornei, realmente me dediquei a yoga, porque eu vi que realmente é por aí, quer dizer, é com isso que a gente pode vencer não só traumas e torturas, mas os traumas da vida, do dia a dia. E a vida, o mundo é torturador como pressão, como cobrança, né? As exigências do mundo capitalista e imediatista, que quer resultados, está sempre nos torturando, né? E como superar isso tudo, dar a volta por cima, perdoar e ter realmente compaixão, amor e aceitação. Pelo visto, professor, o senhor superou também a sequela moral desse período difícil pelo qual o senhor passou. Isso aí também foi em função dessas técnicas da yoga, meditação, e até essa devoção à não violência. Exato. É uma questão de opção de vida, né? A gente, nossa origem, né, nosso nascimento foi no campo, foi no meio simples, né? Em fazenda, vendo tudo aquilo com muita naturalidade. Então, quando a gente vê uma agressão, um mundo tão agressivo, tão violento, a gente fica realmente, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Professor. Eu tenho que fazer uma opção por um estilo de vida, um modo de vida que possa, se não digo salvar, mas pela minha parte, né? Para atenuar. São posturas que modificam a forma de pensar, né? Uma postura modifica um pensamento. Explique para a gente como que isso é possível. E um pensamento modifica uma postura. Também. Corpo e mente. Então, assim, é a questão mesmo da mente, da imagem, né? A imagem, quer dizer, imagem é imaginação. Você coloca a sua imagem, a sua imaginação, você se imagina naquela postura como sendo algo saudável, agradável. Inclusive é uma das características para se dizer que é uma postura yoga, para ser qualificado e ser realmente nominado assim. Isto é um exercício yoga, é uma postura asana, tem que ser com estabilidade, conforto e você poder permanecer. Sem violência. A permanência sem violência, sem agressão. Então, que seja algo agradável, prazeroso. Então, que está sempre sentindo prazer em fazer aquele exercício. Porque está sendo agradável, está produzindo algum resultado tão benéfico, tão bom, você não quer sair daquela postura. Está tão gostoso, está tão bom, eu quero ficar mais um pouco. E quanto mais fica, mais é o resultado, né? No sentido de estar superando dificuldades, superando realmente uma dificuldade, por exemplo, com a paciência, né? Como nós somos impacientes, nós somos imediatistas, queremos tudo o resultado ali, né? Então agora eu fico aqui e espero o resultado. Eu fico mais um pouquinho, o resultado vai. Aí eu não quero mais deixar de fazer aquela postura. Senhor, pelo que eu estou ouvindo o senhor falar, a yoga ajuda a superação de traumas, né, a prevenção de doenças, tem a não violência. Pelo que a gente pode perceber, há aí uma filosofia de vida, um modo de se viver. Exatamente. E atualmente
adotar essa filosofia de vida envolve uma mudança bem radical no estilo de vida da maioria de nós, né? Os seus alunos, por exemplo, assim, o senhor acha, a maioria deles adota de fato esse estilo de vida da yoga? Como o senhor lida com isso? Realmente é difícil, mas não é impossível. É difícil porque a mídia, tudo fortalece muito a questão da violência, a questão da dificuldade, da crise, né? Todo mundo fala de crise, a crise da coisa, né? Então, transformar a crise em solução, transformar a dificuldade, realmente o obstáculo, fazer desse obstáculo um pedestal, um degrau para você dar um passo mais alto, né? Continua sendo aquela coisa da superação, superar os limites, as dificuldades. Não é superar o limite como um atleta que quer ser o campeão, quer vencer, ele malha, faz aqueles treinamentos extravagantes, depois ele pode até conseguir o resultado, conseguir a medalha, né? Ser condecorado, tudo, né? Mas depois ele tem vida curta, porque ele satura aquela coisa da respiração. Ele satura, ele queima todas as suas reservas num curto espaço de tempo. E é isso que a humanidade está fazendo. Então, se yoga é como uma terapia preventiva, ela vai nos prevenir, vai nos ensinar a usar essa reserva de vida, esses anos de vida que nós temos, que é um dom, que é graça, que é presente. Então, vamos usar esse presente, vamos nos apossar desse presente, né, esse momento presente, e vivê-lo intensamente aqui, agora, com leveza, com suavidade, com graciosidade, com arte. Yoga é arte, é ciência, é arte. O senhor falou duas vezes aí sobre a mídia, né? Como a mídia age, fazendo uma espécie assim de estimulando certas emoções. O que o senhor diria a nós, jornalistas, como professor de yoga, como que a mídia deveria agir? Entre o joio tem o trigo, né? É saber selecionar o joio do trigo. Entre impureza, tem alguma pureza. Um exemplo, um modelo, realmente uma alegoria que gosto de apresentar, é como o lago. O lago, de princípio, ele está tranquilo, então tem água limpa. Mas se vem aboiado ou alguém que vai tomar banho nesse lago e vai jogar qualquer impureza ali, de repente nós temos um lago sujo, fedido, todo cheio de impureza, ele não consegue nem ver a água ali, vê só sujeira, né? Então tem que haver um momento de quietude, para que essa impureza precipite, decante, aí você vai conseguir ver pureza. Yoga é isso, é cessar as ondas cerebrais, é aquietar nossas emoções, nossos sentimentos, e vai aquietando e de repente você consegue ver pureza no meio de tanta impureza. Professor. Então é a arte do jornalista, tem que estar buscando praticando yoga. Bom, nós vamos para o nosso último bloco comercial, a gente volta já com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que está conversando hoje com Nestor Mota. Bom, chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, que está conversando com o professor de yoga, Nestor Mota. Janaína Gomes. Bom, professor, o senhor falou da mídia, mas andei lendo um estudioso que, eu vou ter dar um nome, às vezes as pessoas têm interesse de procurar, chama Masaru Emoto, que ele fala mais do que a mídia são os processos energéticos, no caso da energia elétrica. Hoje antigamente a gente não tinha, era telégrafo, era correio, né? E hoje a gente está totalmente mediado e sofre, pelo menos que esse estudioso aponta, que a gente está sofrendo diretamente a influência dessa energia, da televisão, do celular, né, da própria energia da luz elétrica também, a gente acaba sofrendo essas interferências, né? Como a gente poderia fugir disso
E como a yoga trabalha essa questão desse processo energético, o cérebro da gente nesse sentido, assim, como é que funciona isso? Como é que lidar com isso? Mais uma vez é a questão da intenção. Da intenção, da proposta que você tem, do projeto de vida que você tem. Como é que você quer canalizar a sua vida? Se você quer ser uma pessoa normal, né? Ou normótica, como diz o professor Hermógenes, né? Os normóticos fazem as coisas tudo normal. É normal usar o celular, é normal usar o micro-ondas, né? É tudo mais fácil. É normal ficar diante de uma televisão e ficar horas ali. E essa irradiação, essa energia, realmente é uma energia eletromagnética que tem suas radiações, né? Em nível tão sutil que não percebemos, né? Aí vai para os raios da vida, né? Raio-x disso, raio-x daquilo, do eletroencefalo, não sei das quantas, né? E vai se submetendo a esses aparelhos que estão emitindo radiações a nível tão sutil, de vibração tão sutil, estão realmente matando nossas células nervosas. Uma criança, um adolescente que fica horas e horas diante de um computador, diante de um televisor, de um videogame, com certeza está havendo lesões, né? E aí como fugir disso? É ir para um campo da paz. É ir para o mato mesmo. Toda oportunidade que tiver, um fim de semana que estiver livre, vá para o mato. Põe os pés no chão. Respire num ambiente, num bosque onde tem ar puro. Goiânia ainda é privilegiado. Nós temos belos bosques, belos ambientes de fazer caminhada. Vá caminhar dentro do bosque, dentro das trilhas internas. A pessoa vai, eu faço minha caminhada todo dia, mas faz a caminhada no calçadão externo, cruzando com os carros que estão soltando essa poeira toda, essa fuligem toda. Então é claro que essa caminhada não tem a qualidade de uma caminhada que você faz dentro da floresta, nas trilhas, à beira-rio, por dentro dele, né? Ouvindo os sons que estão lá na natureza, ouvindo o som da água, vendo aquela beleza de flores, de canto de pássaros, é diferente. O problema é que a gente mergulha tanto na imundície, não consegue ver mais uma saída. Se você vai pesquisando, vai olhando, tem pessoas, tem grupos, tem comunidades ali que estão voltadas para a qualidade. Estão buscando, de alguma forma, às vezes ainda errada, todo mundo encanta-se com a Araguaia, nós que estamos aqui, tão próximo da Araguaia, como na temporada, quanta gente se desloca para lá, mas leva para lá todos os vícios que temos na cidade. Não resolve, porque leva para lá todos os aparelhos de som, todos os seus micros da vida, né? Além de celulares, né? Então não resolve muito. O senhor diria, então, professor, que nós estamos mais ou menos na contramão, ou seja, ao invés de fazermos uma imersão para dentro de nós mesmos, fazemos um mundo externo e ficamos cobaias e dominados por esse mundo. É isso, mais ou menos? Normóticos, né? Porque todo mundo faz, todo mundo acha que é bom, é mais fácil, né? É mais fácil, né? E na onda, né? Aí cai na onda mesmo. Mas o senhor está falando, professor, isso fala muito em qualidade de vida, né? E vive muito de slogan, né? De repente, né? Vamos ter qualidade de vida. E uma coisa que me intriga muito, que particularmente aqui em Goiânia, é a quantidade de farmácias, né? Tem farmácia em tudo quanto é esquina, né? E aí me remete a seguinte pergunta, né? Será que essa longevidade, né? Esse tipo de vida não está sendo uma longevidade mais drogada, não está sendo uma longevidade com qualidade, e sim refém desses remédios, né? Nunca se vê farmácia fechar, só se vê farmácia abrindo, não estamos sendo aí vítimas também, assim, dessa indústria. Isso é difícil, porque nós estamos mexendo num problema sério, que é a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica não pode ouvir esse programa, não. Porque o próprio nome já diz, é remédio. E o local onde... Não, pior, né? É droga, né? E o local onde se compra é chamado drogaria.
Então é coisa que é para nos drogar mesmo, nos tornarmos dependentes, né? E o próprio nome que diz remédio, então dá a ideia de que é alguma coisa para remediar. Remediar. Então, diante de uma crise, de uma dificuldade maior, depois que se a pessoa não se cuidou, vamos tocar nessa questão do cuidado, né? O cuidado. A pessoa se torna tão envolvida com a mídia, porque fala muito que esse remedinho é bom para isso, e você torna tão legal, e depois vai tomando, e vicia, fica dependente, sobretudo os problemas, os remédios ditos, os psicotrópicos, né, os remédios psiquiátricos, né, é problemático. A gente não pode falar isso, assim, porque realmente é uma força muito grande, uma força muito... O senhor é adepto da medicina natural. Certo. O senhor é adepto da saúde, né? Então, se a gente vai... O senhor não remedia os seus problemas? Tem que ser prevenido, tem que ser a medicina preventiva, profilática, para manter-se são. Depois que está estragado mesmo, aí tem que ir para o remédio, tem que remediar. Mas seja um cuidador de si mesmo. Hoje existe aí, está muito aumentando essa classe de profissional cuidadores, porque está havendo muita gente que está precisando de cuidados. Então tem aquele pai, aquela mãe que está precisando de cuidado. Aí o filho, a nora, o genro, contrata algum para ser aquele profissional que vai cuidar do meu pai, da minha sogra, da minha... Né? Precisando de cuidado. Então eu digo, cuide de você mesmo, seja você o cuidador, o primeiro cuidador, e o primeiro cuidado é com você. E é preventivo, você ter um estilo de vida, optar por um caminho que seja realmente saudável, mas o professor, fortalecer. Nós difundimos uma cultura que ela é sobretudo consumista, né? Por exemplo, você tem uma reunião de trabalho, às vezes termina ou com coffee break, ou com um happy hour, ou com jantar, quer dizer, parece que é uma obrigatoriedade de associar tudo a comer, a beber. Mudar essa cultura vai ser difícil, né? É difícil, porque é uma força muito forte em relação a nós. Nós somos um pingo d'água no oceano, mas esse pingo d'água tem que fazer diferença, né? Esse pingo d'água, com certeza, o oceano será diferente. E o senhor, por exemplo, consome já há bastante tempo a comida natural, macrobiótica, arroz integral, e eu li aqui no roteiro uma passagem interessante. O senhor se tornou um adepto do vegetarianismo porque o senhor comeu uma comida muito ruim nos presídios da ditadura. Foi mais ou menos isso? Que comida que era? Tão ruim assim que o senhor... Porque foi mais uma saída, uma superação. Eu consegui superar aquela situação com aquela história, né? Se te dão um limão, faça dele uma limonada. Você não vai tomar o limão azedo daquilo. Então aquela comida vinha realmente intragável, né? E o que a gente vai fazer? Ficar sem comer não daria. Até que a gente fez alguns momentos, a gente fez alguns dias de jejum, em protesto, aquela coisa toda, né? Mas não ia poder ficar a vida toda. Então tem que fazer melhorar isso aqui, né? E o que podia ser melhorado era as famílias, quando eles permitiram, nos deram a liberdade de receber visita, né? Permitiram também que os familiares levassem algum suprimento para nós. Então tragam frutas, porque frutas eles não tinham condições. Se levasse um pedaço de carne, qualquer coisa, não tinha geladeira, não sei como é que está. Né? Então tragam fruta, tragam verduras. A gente começou a comer essa coisa. Aí que começou a mudar o hábito, foi aí. Começou a mudar e vi que aquilo é bom, né? Professor. Procede, né? A alimentação macrobiótica é sem sal e sem açúcar? Não, não é totalmente assim. É diminuir, quer dizer, fazer com que aquela dosagem, aquela quantidade de açúcar, de sal que a gente usa na nossa comida comum, a gente diminua e vai realmente
um atenuante. E suprindo, complementando com coisas, outros produtos mais saudáveis, mais puros, mais originais, mais perto da origem, né? Perto da pureza. Por exemplo, o exemplo que se usa mais é a questão do arroz, que é o alimento básico, o alimento que está na mesa de todo brasileiro, né? Em quantidade. Tanto de comer arroz branco como é o comum, né? Natural, é normal, tanto como arroz integral, que está com todos os seus valores nutrientes, proteicos, inclusive, né? Então a pessoa diz, eu não vou comer arroz, porque arroz, só arroz não alimenta. É claro, o arroz, como o pessoal entende, arroz branco, é claro, não alimenta, né? Não supra a nossa necessidade, porque já o arroz beneficiado, né? Que maldade, né? Beneficiado, quer dizer, tiraram todos os benefícios que tinha o arroz. São as proteínas, as vitaminas, tudo, vai levando, e levam para os porcos, para as rações para os animais. E nós ficamos com aquela coisa branquinha, bonitinha, mas que não serve mais como alimento. Professor, a respeito do leite, tem uma polêmica, né? Que o leite é só para bezerro ou para criança, né? O leite é inadequado para adulto. O que o senhor nos fala disso? Só isso aí vale o programa inteiro. Aí vamos mexer com outra força grande aí, que são os laticínios, né? É claro, o leite é bom, é alimento, tem proteína, tem cálcio, tem todos os nutrientes que diz assim. Mas o nosso organismo sofre muito para assimilar aquilo. Quebrar aquelas moléculas proteicas, para nós adultos que não temos o nosso organismo, não temos mais as enzimas, depois de adulto, depois que nos desmamamos, acabou aquelas enzimas que vão ajudar na quebrar aquelas proteínas de um leite que é de animal superior a nós em termos de resistência, de força e tudo. Então, a própria natureza ensina isso. Todo mamífero, e nós somos mamíferos, né? Todo mamífero mama até uma certa idade. Quando desmamou, não mama mais. Não tem mais, não se alimenta mais de leite. Nem da sua própria espécie. E nós, seres humanos, continuamos mamando, estamos tomando leite, e ainda pior, espécie. Outra espécie que não tem O senhor nada a acha ver que com esse a nossa processo industrial, tanto quanto no arroz, que perde as proteínas, no leite também é danoso? E é mais isso, que desbeneficiou o leite, né? Tira os valores, os nutrientes realmente do leite e nos vende uma coisa muito água, né? Muito pobre, né? Então isso aí... Nós temos a coalhada, o iogurte, que já tem... Aí a gente, como coalhado, o iogurte já está atenuado, já está, como diz, pré-elaborado, né? Pré-digerível, né? Então já tem um atenuante aí, né? E todos os derivados do leite, né? Os queijos, eu ainda tomo leite, como coalhada, leite, porque não tem jeito. Professor, realmente rejeita. nós estamos chegando no finalzinho do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, assim, uma mensagem de vida saudável. Como é que é possível conquistar uma vida saudável num mundo turbulento como está hoje? Não estou dizendo lá no campo da paz, não, que nem todo mundo pode ir para lá, nem caberia todo mundo que quer uma vida boa. Mas se o senhor desse uma receita objetiva, prática e bem rapidinho, que eu estou finalzinho do programa. Quando nós estamos em Goiânia, eu já disse, nós somos uma cidade privilegiada, nós estamos num paraíso. Há ainda muitos bosques, muitas trilhas, e façamos caminhada, vamos para o bosque do Buritis, o bosque do Areião, e fazer caminhada lá dentro. E procure fazer realmente um momento de meditação ali dentro. Aqui a prefeitura tem que me pagar por isso, né? E olha aqui, o bosque do Buritis e o Areião, do Bacababo está um fuzuê, né?
Mas esses dois bosques estão lindos, bosques então utiliza esse bosque flamboyant. Esses bosques estão lindos e ainda pode fazer uma caminhada ali, cedinho ou mais no fim da tarde. Um erro muito grande que as pessoas cometem um erro muito grande, fazer sua caminhada depois que a cidade toda está em movimento, com muitos carros. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, ou mais tarde que os carros diminuem. Ok, professor Nestor Mota, me desculpe, professor Nestor, muito obrigado, senhor. Não foi propriamente uma entrevista, acho que foi uma aula, né? Quem nos está assistindo terá aprendido bastante. Muito obrigado, o Dorival Pereira, a Anaína Gomes, a Núbia Simão e o Bruno Hermano. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem. A yoga e qual que é a importância dela na vida das pessoas quando ela consegue fazer com que as pessoas obtenham esse equilíbrio de mente e corpo. Boa noite. Boa noite. Primeiro devo dizer que estou muito feliz e agradeço especialmente ao Reinaldo por ter sugerido que eu fosse entrevistado nesta noite. E respondendo à pergunta, ou melhor, explicando um pouco dessa ciência, né? Sim. Yoga é um conjunto de práticas, de exercícios físicos, mentais, podemos dizer mesmo exercícios espirituais, que nos proporciona este equilíbrio, esta harmonia entre corpo, mente e espírito, que é para nos proporcionar saúde, felicidade, um bem-estar. Isso é feito através de exercícios físicos, realmente, como é essa prática que mais nós nos dedicamos, que é a Hatha Yoga. Então a gente faz como meio, como maneira para a gente conseguir o objetivo desse equilíbrio físico, essa sanidade corporal, a gente faz exercícios físicos, né? De uma maneira uma característica muito especial, e faz exercícios respiratórios, pranayamas, e exercícios mentais, que é a concentração, para chegar à meditação. A gente tem esse trio, corpo, mente e espírito, em perfeita harmonia. Bom, a gente, pelos princípios fundamentais dessa ciência, ela tem uma conotação muito oriental. Num país tropical como o Brasil, a aceitação, porque tem muitos praticantes, como é que o brasileiro adotou a yoga até como esse processo de busca do equilíbrio do corpo e da mente? Eu digo que yoga é a solução. Yoga é a solução para o homem moderno, que está realmente enfrentando uma situação muito adversa, muito difícil quanto aos fatores estressantes que existem, né? As cobranças, as tensões. Então, yoga, sendo uma prática tipicamente oriental, com toda uma cultura de um povo que há milênios pratica yoga e tem isto incorporado na sua vida diária. Então, quando chega yoga para nós no Ocidente, especialmente no Brasil, chegando no momento desse de impacto, de cobrança, de exigências, então é uma solução para o senhor diria então que ela, embora milenar, ela é atualíssima, tendo em vista a turbulência do mundo. Como ciência, ela é uma ciência que está sempre atualizada, se atualizando, acompanhando a evolução da humanidade em termos de cultura, de conhecimento, de pesquisas, porque ela é comprovável, ela é realmente mensurável quanto à sua eficácia. Se diz nos textos antigos, os yogis, há milênios, diziam que se faz esse tipo de exercício, com essa respiração, com essa concentração, consegue este resultado. Professor, Isto. e qual é a diferença da Hatha Yoga para as outras? Existem várias outras técnicas. Qual é a principal diferença?
A principal diferença é que que yoga é um todo, né? Uma grande árvore que se ramifica, tem seus galhos, tem seus ramos, Então, conforme a necessidade, o objetivo do indivíduo, né? A necessidade individual, ele se dedica, ele procura aquele sistema yoga que vai mais satisfazer a sua necessidade, a sua carência, né? Por exemplo, a Hatha Yoga trabalha isso, é mais corpo e mente, então ele diz que é a prática que mais satisfaz a nossa necessidade atual. Professor. Aí, às vezes, a pessoa quer mais desenvolver o espiritual. Então, ele vai praticar Raja Yoga, utilizando técnica da Hatha Yoga e aprofundando, canalizando mais, reforçando as técnicas de Raja Yoga, que é a yoga que se dedica mais à meditação especificamente, né? O outro que é uma yoga mais devocional, é um indivíduo que tem essa carência, essa necessidade de ter um Deus, uma devoção específica. Então vai praticar a Bhakti Yoga, que é a yoga devocional, a yoga que realmente satisfaz essa necessidade, essa carência desse indivíduo. Falando em necessidade, professor, hoje em dia as pessoas andam, é uma correria danada, as pessoas andam muito estressadas. Esses estressados andam procurando muito a yoga e assim, o que a gente vê também é uma expectativa de resultados rápidos. As pessoas não andam procurando também a yoga como uma terapia, querendo se curar do estresse? Infelizmente tem esse lado, né, que nós somos muito imediatistas e ao mesmo tempo muito comodistas. Inclusive o termo que é usado, a pessoa diz, eu sou cliente, eu sou paciente do doutor fulano e tal, porque ele que cuida da minha saúde, eu sou paciente dele. Então ele é um passivo, ele se coloca numa atitude passiva diante da saúde dele. Então, yoga é uma terapia, uma técnica terapêutica preventiva. A gente deve procurar yoga, inclusive a gente tem esse refrão, esse slogan, né? Faça yoga agora, enquanto você não precisa fazer yoga. Mas realmente, infelizmente, a pessoa só vem pela dor, nunca pelo amor. Quando está realmente bem em si mesmo, para poder realmente usufruir dessa técnica, desse conjunto de técnicas que vai lhe dar essa sanidade e vai lhe melhorar, prolongar seu dia de vida com qualidade. Professor, existe uma idade etária ideal para a iniciação na yoga? Ou a criança, por exemplo, pode praticar? Para a nossa escola, para o nosso sistema yoga, nós praticamos Hatha Yoga, ele diz que yoga é para todas as idades, em todas as condições da pessoa. Yoga é para a saúde, é para o indivíduo que está acamado. Então não há uma limitação de idade? Não há limitação, porque aí tem que se fazer um diagnóstico, saber que prática a gente vai aplicar neste indivíduo. Por exemplo, aquela criança sapeca demais, inquieta, é indicado também lá? É indicado também, aí a gente essa criança vai fazer yoga com uma intensidade, com uma determinada pedagogia aplicada a ela. Aplicada Porque a gente vê muito assim, o pai, a mãe, para resolver o problema de casa, coloca a criança, por exemplo, para aprender karatê ou outras coisas. Então a yoga talvez seja um caminho melhor ainda. Seria um caminho melhor, mas aí eu digo, ao invés de pôr a criança, os pais que venham, porque a criança é o resultado dos pais. Professor, você falou das várias modalidades de yoga, e todas elas têm o que a gente chama de requisitos éticos, né, que são chamados yamas e os niyamas, né, as restrições e as obrigações. E muitos consideram, né, que as restrições, né, mais importante é a questão da ahimsa, que é a não violência. Né? Pergunto, como não confundir a não violência com passividade, né? E como hoje, nesse mundo tão violento, é a gente pregar nesse deserto aí, levar essa mensagem, né, dessa não violência. Eu gosto de colocar
refletir sobre isso, ao invés de fazer um trabalho, uma campanha, ou desenvolver uma atividade como um combate à violência, combate à agressividade, inclusive a agressão, violência ao planeta, violência à questão da ecologia, da sanidade do planeta, e vamos trabalhar a compaixão, vamos trabalhar, fortalecer a bondade, a delicadeza. Assim nós estamos, como é que diz, equilibrando-nos. Automaticamente estamos fazendo um trabalho antiviolência. A Ahimsa, geralmente traduzido ao pé da letra como não violência, não agressão. E o que é não agressão? É delicadeza, é bondade, é compaixão. Então eu acho que o caminho, a técnica, a maneira de se trabalhar, fortalecer estes valores, estas qualidades nossas, todos temos, nós temos compaixão, nós temos a bondade dentro de nós. Mas é que o mal, a maldade, a vaidade, a agressão é tão forte, né? Tão violento, de repente nos tornamos violentos também e vamos praticando as coisas, porque é normal, né? O normótico, né? A coisa se torna tão normal que todo mundo faz, todo mundo age assim, chuta as coisas e agride a natureza, vai derrubando as árvores, vai matando os animaizinhos, nossos irmãos menores, indefesos, né? E vai agredindo tudo. E isso vai se tornando uma bola de neve, e depois matar um ser humano é uma coisa normal, porque é a mentalidade que está. A imprensa, desculpe, mas a imprensa faz muito dessa coisa. Fortalece, reforça e faz questão de buscar a maldade para anunciar. Professor, nós vamos para o primeiro bloco comercial, a gente volta já já com roda de entrevista, que está conversando com o professor de yoga, Nestor Mota. Estamos de volta com roda de entrevista, que conversa hoje com o Nestor Mota. Ele é professor e praticante da yoga. Eu abro esse segundo bloco com a intervenção da Janaína Gomes. Bom, professor, o senhor falou no bloco anterior a respeito de alguns valores, né, que no caso ligado à não violência, e que a yoga trabalha também essa questão. A compaixão, o amor ao próximo, e que são valores muito trabalhados na nossa história, né, pelas religiões. Né, as religiões diversas que nós temos no mundo, várias delas. Mas yoga não é religião. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, explicasse, porque também, para não impedir que uma determinada pessoa de determinado credo queira fazer yoga e tenha alguma barreira por causa dessa coisa que às vezes a pessoa confunde, né, a yoga com uma prática, por estar ligada à questão espiritual, uma prática religiosa, né, no caso. É bom distinguir, fazer uma explicação. Primeiro a gente tem que diferenciar religião ou religiosidade de espiritualidade. Yoga é ciência, e ciência como ciência se presta a religiões. Religião é ciência. Religião e espiritualidade é ciência. É filosofia, é psicologia. E quando se encontra pessoas de determinado credo, você falou que não pode praticar yoga, porque yoga é religião, e aquela pessoa já tem um credo, já tem uma religião. Então, digo, essa pessoa está precisando diferenciar espiritualidade. Yoga trabalha a espiritualidade, que é para ser usada em qualquer religiosidade, ou qualquer segmento religioso, dogmático, profissional, que confessam a fé num Deus. Isso é religião, ele está se religando
a um Deus através da sua fé, da sua prática espiritual, do seu ritual, da sua teologia. E quando ele vê espiritualidade que é superior à religiosidade, a espiritualidade é própria do homem, a todo ser humano, porque nós somos espírito e estamos usando um corpo nesse momento. Então nós estamos habitando um corpo, nós estamos vivos agora, existindo, vestindo esse corpo. Então quando a pessoa confunde que a vida é esse corpo, aí ela fica difícil de entender que religiosidade e espiritualidade é diferente. Então, religiosidade é coisa do tempo, do momento do que eu estou vivendo esse períodozinho de 50, 60, 70 anos, 80 anos que seja. O senhor está vivendo isso aqui, isso é um corpo que eu estou usando, é uma roupa, é um vestido. Né? Daqui a pouco isso vai desaparecer. Eu, você, todos nós aqui, né? Pode-se dizer então que a yoga visa esse equilíbrio, o espírito com o corpo. O espírito com o corpo e espírito. Então é espiritualidade. Eu digo, religiosidade é coisa temporária, do tempo agora que está vivendo esse corpo. Eu preciso desenvolver minha espiritualidade neste corpo que eu estou usando agora. Inclusive existe praticamente em todas as religiões. Isso é um templo, é um lugar onde habita o Espírito. Se habita o Espírito, o dono desse corpo é o Espírito. Então esse Espírito não morre. E a questão da respiração? Porque eu já li alguma coisa a respeito dizendo que respirar menos ou respirar de maneira correta ou menos vezes, que a gente viria para a Terra com um número X de respirações. E aí, se a gente soubesse controlar, teria uma vida mais longa. É verdade? Tem essa relação? Isso pode ser colocado como uma comparação. Minha vida, que pode ser de 70, 80, 100 anos, esse corpo que eu estou usando agora, esse período de vida, é para ser é uma energia. Quer dizer, o ar que respiramos, o oxigênio, é uma energia que para o yoga é chamada de prana. Esse prana é a energia vital, energia primordial, ela é um capital, vamos dizer assim, é um dote. Eu vim ao mundo, o Criador me pôs aqui agora e disse, olha, você vai ter que viver com este capital, com este volume de bem. Né? Isso é respirações. Se eu respiro rápido, aceleradamente, eu estou queimando esse capital, eu estou sacando do meu fundo de reserva, e aí com certeza eu vou morrer mais cedo. E as atividades aeróbicas? Lentamente, eu vou usar esse capital, eu vou estar fazendo economia, uma poupança que vai me proporcionar vida mais longa e com qualidade. Vou estar bem com a vida, com a cabeça legal, uma boa oxigenação. E isto é prana. E por isso que em yoga, os exercícios de respiratório, a gente chama de pranayama. Aí tem toda uma explicação que pode, no outro bloco, ou qualquer coisa, pode explicar melhor. Mas a outra complementação. E aqueles exercícios aeróbicos, onde se respira muito rápido? Isso é apenas uma nomenclatura. Todo exercício, toda a vida nossa é aeróbica. A aeróbica significa com ar, com oxigênio. Todos nós estamos respirando o dia inteiro, a vida inteira. Quando eu digo exercício aeróbico, quando o médico prescreve agora, você tem que fazer exercício aeróbico. Então quer dizer que ele tem que intensificar, ele tem que valorizar mais, priorizar a respiração quando ele está fazendo exercício. E yoga é o exercício aeróbico mais primitivo, mais antigo que existe. Quando você faz fazer um exercício de yoga, uma postura, um asana, você está fazendo coordenado com a respiração. Você está com a respiração presente ali. Então é um exercício aeróbico. Você está valorizando, priorizando a respiração.
naquele ato. Aproveitando essa deixa da Núbia sobre a respiração, eu já também ouvi dizer que a criança sabe respirar, né? Eu não sei até que idade ela continua com essa sabedoria, mas diz que a gente vai desaprendendo no decorrer da nossa vida a respirar. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, falasse se realmente procede, e explicasse como seria, né, esse processo da respiração correta, né, a questão do diafragma, dos músculos, do pulmão, como é que a gente... Né, só um pouquinho da aula aqui pra gente, assim. Vou cobrar, hein? A nossa respiração realmente se altera muito. Com o crescer, nós vamos adquirindo vícios posturais, nós vamos comprimindo o nosso diafragma, nosso abdômen, começamos a nos colocar em posição muito curvada, está comprimindo nosso diafragma, que é realmente o músculo respirador, o grande órgão respirador, né? Podemos dizer assim, e está diretamente ligado ao nosso sistema emocional, ao nosso sistema nervoso autônomo. Enquanto é criança, a criança não tem traumas, não sabe coisa, não sabe o dia de amanhã, não sabe o de ontem, está vivendo agora, não tem ansiedade. Ela vive a respiração conforme a natureza, né? Mas à medida que vamos crescendo, logo vem os traumas, vem as cobranças, o estresse vai tomando conta, e a pessoa começa a ter ansiedade, e começa a ficar nervosa, e começa a se estressar, e começa a se incomodar, e começa com posturas todas doidas, né? Aí ela começa a alterar a respiração. Professor. Uma respiração ofegante, uma respiração que não satisfaz, que não completa a sua sanidade. Agora nós vivemos num mundo onde o meio ambiente é muito agredido, né? Até que ponto isso aí influencia esse exercício prático e adequado da respiração? Que às vezes nem sempre a pessoa consegue, porque o ar está totalmente poluído. Eu faço agora um convite, né? Nossos comerciais. Sim. Aqui como eu estou encarando yoga e focando muito essa questão de yoga e meio ambiente. Sim. E até estou chamando de eco-yoga. Acho que eu posso dar um nome assim, né? Sim, um neologismo, mas é próprio. Eco-yoga, né? É yoga e a natureza, é a ecologia. Então nós vamos fazendo gancho com a Ahimsa, a não violência, começa por este amor, esse cuidado com a natureza, cuidado com as nossas florestas. Então, onde há ainda alguma reserva, vamos preservar. Ou onde há possibilidade de se replantar, vamos replantar e vamos para lá. Aí o nosso convite nós temos um trabalho que a gente faz num espaço muito especial, onde a gente procura manter aquela floresta, aquelas... É no município de Faina, né? No município de Faina. Então a gente vai para lá para fazer yoga lá. E está bem preservado lá, vale a pena ir? Onde tem ar puro, água pura e alimentação pura. Porque esse cuidado, fazer exercício, fazer respirações... Até eu gostaria de saber do senhor também. Se não também. alimenta direito também, não vai adiantar muita coisa. Eu gostaria até de saber do senhor, essa alimentação natural, ou a mesma macrobiótica, ela é indissociável em relação à yoga? Quer dizer, ou é possível praticar yoga não sendo macrobiótico, por exemplo? Pode ser, mas eu digo assim, se a pessoa quer ter um resultado realmente... Melhor ter uma prática tem que mais saudável. Porque só alimentação é bom, só yoga é bom, mas se você tomar as duas coisas, fica ótimo. O senhor, por exemplo, é vegetariano, né? Certo, já há 40 anos. E ao que consta, pelo que eu li aqui no roteiro do programa, foi essa nova opção de vida que levou à superação de um grave mal de saúde pelo qual passava a sua esposa, mais ou menos isso. Eu gostaria de contar essa história? Pode até motivar as pessoas a ser vegetariano. Primeiro tem essa questão da ecologia, né? Se você é vegetariano, com certeza você vai se tornar uma pessoa menos violenta, menos agressiva, menos brutal, né? Menos bruta. Vai se tornar uma pessoa realmente mais leve. E se
realmente faz essa opção por uma questão de saúde, como foi o nosso caso, vai ter um resultado tão bom que vai ver depois uns filhos tão lindos e tão inteligentes, tão vencendo na vida, como vegetarianos. Eles sempre foram vegetarianos, seus filhos? Sempre vegetarianos, nós nos concebemos já sendo vegetarianos e nós cuidamos deles, estão aí com 25, 28 anos e nunca comeram carne, nunca mataram nenhum animal, tem realmente uma inteligência superior, vence na vida com facilidade. O senhor atribui muito a essa prática de vida, né? Toda essa filosofia de vida, esse amor à vida, esse proteger a vida, né? E realmente a alimentação cura, né? Porque é uma troca de todo o nosso sangue, né? Porque nós somos o que comemos. Se a gente come qualquer coisa, com certeza nós vamos ser qualquer coisa. Foi o que se deu com a sua esposa. Exato. Ela corrigiu um problema de saúde. Exato. Por uma outra Quer prática dizer, alimentar. Quando se fez os tratamentos pela medicina tradicional, Alopata, oficial, alopata, não conseguiu debelar o problema. E com uns 8 meses, 1 ano, foi repetido os exames e realmente estava puríssima, né? Não tinha mais nada aqueles problemas, que era a toxoplasmose. A toxoplasmose diz, olha, não conceba, não pode ter filho, que é risco de vida, quer dizer, você vai ter filhos com problemas ou não realmente não. Professor, o senhor fala assim, né, a yoga, né, que a gente ainda tem essas duas formas de dizer, a questão da conexão com a espiritualidade, com o todo. Mas a gente, assim, eu brinco muito assim, que a gente é um ser finito, enquanto essa morada que está aqui, né? Como a gente trazer esses valores, né, de preservação à vida, o amor à vida, e sem acelerar também esse processo, assim, porque você ama tanto a vida, você quer viver mais e quer fazer tudo, né, e sabendo que a gente, essa casca, essa morada aqui é finita também, né? A gente não tem notícias ainda, pelo menos que eu saiba que tem outra vida além dessa, né? Exato. O primeiro coisa que é a questão do apego, né? A primeira coisa tem que nos libertarmos deste mal que é muito comum. Nós somos apegados. Aí começamos nos apegarmos à vida, porque entendemos que a vida é esse períodozinho. Aí começamos a ter medo da morte. Aí eu não quero morrer, mas também não quero enfrentar a velhice. Aí fica naquela contradição, eu não quero ser velho. Imagina, ser velho é muito triste. Imagina, eu vou terminar meus dias num asilo, ou então numa situação difícil. Então ele tem que zelar para que tenha longa vida, mas com qualidade, com sanidade, com vida mental. E morrer, quer a morte natural. Chegar ao fim da vida e morrer lúcido, como você diz, né? Morrer lúcido. Professor, Tá. nós vamos para mais um bloco comercial, a gente volta já com roda de entrevista, que está conversando com o professor de yoga, Nestor Mota. Bom, estamos de volta com roda de entrevista, que conversa hoje com o professor de yoga, Nestor Mota. Eu abro este terceiro bloco com a intervenção do Dorival Pereira. Dorival. Estamos conversando, tendo aula sobre não violência com o professor Nestor, mas ele foi considerado um elemento perigoso, já foi preso pela ditadura militar, o que mostra que toda ditadura é burra, e passou essa experiência de mais de 1 ano e meio na prisão. Eu tenho vários amigos que foram presos e hoje tem muita sequela desse tempo, né? Infelizmente, receber até indenização, mas são pessoas com muito problema de saúde e mental. Eu gostaria de saber, né, como você conviveu nessa experiência com tortura, com arbitrariedade, né? Como foi isso, como você superou e hoje está nos dando essa aula aí de não violência. Realmente foi uma superação, foi uma oportunidade que eu tive para aplicar
e realmente me valer das técnicas de yoga, que eu já praticava yoga na época, né? Inclusive fui preso, os militares, né? O DOPS me pegou, me prendeu no Instituto de Yoga, onde eu trabalhava e praticava yoga. Então foi ali que eles me acharam, né? Fácil, né? Uma presa fácil, um yoga não vai reagir, né? Não vai ter. Foi uma presa fácil para eles, né? E ficaram realmente, como era todo o procedimento, a conduta dos militares era realmente violenta, né? Não convém dizer aqui como era realmente essa violência, mas realmente, procurando responder direto a sua pergunta, a questão das sequelas, né? Dos traumas, que realmente os nossos colegas, nossos companheiros, aqueles que sobreviveram, né? Os que sobreviveram, estão por aí, aqueles que ainda estão até hoje, né? A gente encontra realmente pessoas que estão com dificuldade, problemas de saúde, por causa da tortura, né? E eu consegui, eu e com outros colegas, conseguimos que aquilo fosse menos agressivo para nós, fazendo valer realmente as técnicas de yoga, respirações, a meditação e próprias posturas. Quando podia, a gente fazia, né, na própria cela. Muitos dos nossos colegas que voltavam das torturas, dos pau de arara, né, que viam quebrado, nossas mãos fizeram com que atenuasse aquele sofrimento, né? E até hoje a gente tem aplicado essas técnicas, né, como para superar realmente a dificuldade que continua havendo percalços na vida, né? Inclusive, na própria profissão que me tornei, realmente me dediquei a yoga, porque eu vi que realmente é por aí, quer dizer, é com isso que a gente pode vencer não só traumas e torturas, mas os traumas da vida, do dia a dia. E a vida, o mundo é torturador como pressão, como cobrança, né? As exigências do mundo capitalista e imediatista, que quer resultados, está sempre nos torturando, né? E como superar isso tudo, dar a volta por cima, perdoar e ter realmente compaixão, amor e aceitação. Pelo visto, professor, o senhor superou também a sequela moral desse período difícil pelo qual o senhor passou. Isso aí também foi em função dessas técnicas da yoga, a meditação, e até essa devoção à não violência. Exato. É uma questão de opção de vida, né? A gente, nossa origem, né, nosso nascimento foi no campo, foi no meio simples, né? Em fazenda, vendo tudo aquilo com muita naturalidade. Então, quando a gente vê uma agressão, um mundo tão agressivo, tão violento, a gente fica realmente, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Professor. Eu tenho que fazer uma opção por um estilo de vida, um modo de vida que possa, se não digo salvar, mas pela minha parte, né? Para atenuar. São posturas que modificam a forma de pensar, né? Uma postura modifica um pensamento. Explique para a gente como que isso é possível. E um pensamento modifica uma postura. Também. Corpo e mente. Então, assim, é a questão mesmo da mente, da imagem, né? A imagem, quer dizer, imagem é imaginação. Você coloca a sua imagem, a sua imaginação, você se imagina naquela postura como sendo algo saudável, agradável. Inclusive é uma das características para se dizer que é uma postura yoga, para ser qualificado e ser realmente nominado assim. Isto é um exercício yoga, é uma postura asana, tem que ser com estabilidade, conforto e você poder permanecer.
Sem violência. A permanência sem violência, sem agressão. Então, que seja algo agradável, prazeroso. Eu tenho que estar sempre sentindo prazer em fazer aquele exercício. Porque está sendo agradável, está produzindo algum resultado tão benéfico, tão bom, você não quer sair daquela postura. Está tão gostoso, está tão bom, eu quero ficar mais um pouco. E quanto mais fica, mais é o resultado, né? No sentido de estar superando dificuldades, superando realmente uma dificuldade, por exemplo, com a paciência, né? Como nós somos impacientes, nós somos imediatistas, queremos tudo o resultado ali, né? Então agora eu fico aqui e espero o resultado. Eu fico mais um pouquinho, o resultado vai... Aí eu não quero mais deixar de fazer aquela postura. Senhor, pelo que estou ouvindo o senhor falar, a yoga ajuda a superação de traumas, né, a prevenção de doenças, tem a não violência. Pelo que a gente pode perceber, há aí uma filosofia de vida, um modo de se viver. Exatamente. E, atualmente, adotar essa filosofia de vida envolve uma mudança bem radical no estilo de vida da maioria de nós, né? Os seus alunos, por exemplo, assim, o senhor acha, a maioria deles adota de fato esse estilo de vida da yoga? Como o senhor lida com isso? Realmente é difícil, mas não é impossível. É difícil porque a mídia, tudo fortalece muito a questão da violência, a questão da dificuldade, da crise, né? Todo mundo fala de crise, a crise da coisa, né? Então, transformar a crise em solução, transformar a dificuldade, realmente o obstáculo, fazer desse obstáculo um pedestal, um degrau para você dar um passo mais alto, né? Continua sendo aquela coisa da superação. Superar os limites, as dificuldades. Não é superar o limite como um atleta que quer ser o campeão, quer vencer, ele malha, faz aqueles treinamentos extravagantes, depois ele pode até conseguir o resultado, conseguir a medalha, né? Que é condecorado, tudo, né? Depois ele tem vida curta, porque ele satura aquela coisa da respiração. Ele satura, ele queima todas as suas reservas num curto espaço de tempo. E é isso que a humanidade está fazendo. Então, se yoga é como uma terapia preventiva, ela vai nos prevenir, vai nos ensinar a usar essa reserva de vida, esses anos de vida que nós temos, que é um dom, que é graça, que é presente. Então, vamos usar esse presente, vamos nos apossar desse presente, né, esse momento presente, e vivê-lo intensamente aqui agora, com leveza, com suavidade, com graciosidade, com arte. Yoga é arte, é ciência é arte. O senhor falou duas vezes aí sobre a mídia, né? Como a mídia age, fazendo uma espécie assim de estimulando certas emoções. O que o senhor diria a nós, jornalistas, como professor de yoga, como que a mídia deveria agir? Entre o joio tem o trigo, né? É saber selecionar o joio do trigo. Entre impureza, tem alguma pureza. Um exemplo, um modelo, realmente uma alegoria, que a gente gosta de apresentar, é como o lago. O lago, de princípio, ele está tranquilo, então tem água limpa. Mas se vem aboiado ou alguém que vai tomar banho nesse lago e vai jogar qualquer impureza ali, de repente nós temos um lago sujo, fedido, todo cheio de impureza, ele não consegue nem ver a água ali, vê só sujeira, né? Então tem que haver um momento de quietude, para que essa impureza precipite, decante, aí você vai conseguir ver pureza. Yoga é isso, é cessar as ondas cerebrais, é aquietar nossas emoções, nossos sentimentos, e vai aquietando e de repente você consegue ver pureza no meio de tanta impureza. Professor. Então é a arte do jornalista, tem que estar buscando praticando yoga.
Bom, nós vamos para o nosso último bloco comercial, a gente volta já já com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que está conversando hoje com o Nestor Mota. Bom, chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, que está conversando com o professor de yoga Nestor Mota. Janaína Gomes. Bom, professor, o senhor falou da mídia, mas eu andei lendo um estudioso que, eu vou ter que dar um nome, às vezes as pessoas têm interesse de procurar, chama Masaru Emoto, que ele fala mais do que a mídia são os processos energéticos, no caso da energia elétrica. Hoje antigamente a gente não tinha, era telégrafo, era correio, né? E hoje a gente está totalmente mediado e sofre, pelo menos que esse estudioso aponta, que a gente está sofrendo diretamente a influência dessa energia, da televisão, do celular, né, do próprio energia da luz elétrica também, a gente acaba sofrendo essas interferências, né? Como a gente poderia fugir disso e como a yoga trabalha essa questão desse processo energético, o cérebro da gente nesse sentido, assim, como é que funciona isso, como é que lidar com isso? Mais uma vez é a questão da intenção, da proposta que você tem, do projeto de vida que você tem. Como é que você quer canalizar a sua vida? Se você quer ser uma pessoa normal, né? Ou normótica, como diz o professor Hermógenes, né? Os normóticos fazem as coisas tudo normal. É normal usar o celular, é normal usar o micro-ondas, né? É tudo mais fácil. É normal ficar diante de uma televisão e ficar horas ali. E essa irradiação, essa energia, realmente é uma energia eletromagnética que tem suas radiações, né? Em nível tão sutil que não percebemos, né? Aí vai para os raios da vida, né? Raio-x disso, raio-x daquilo, eletroencefalo, não sei das quantas, né? E vai se submetendo a esses aparelhos que estão emitindo radiações a nível tão sutil, de vibração tão sutil, estão realmente matando nossa célula nervosa. Uma criança, um adolescente que fica horas e horas diante de um computador, diante de um televisor, de um videogame, com certeza está havendo lesões, né? E aí como fugir disso? Aí para um campo da paz. Aí para o mato mesmo, né? Toda oportunidade que tiver, um fim de semana que estiver livre, vá para o mato, põe os pés no chão, respire num ambiente, num bosque onde tem ar puro. Goiânia ainda é privilegiado, nós temos belos bosques, belos ambientes de caminhada. Vá caminhar dentro do bosque, dentro das trilhas internas. A pessoa vai, eu faço minha caminhada todo dia, mas faz a caminhada no calçadão externo, cruzando com os carros que estão soltando essa poeira toda, essa fuligem toda. Então é claro que essa caminhada não tem a qualidade de uma caminhada que você faz dentro da floresta, nas trilhas, à beira-rio, por dentro dele, né? Ouvindo os sons que estão lá na natureza, ouvindo o som da água, vendo aquela beleza de flores, de canto de pássaros, é diferente. O problema é que a gente mergulha tanto na imundície, não consegue ver mais uma saída. Se você vai pesquisando, vai olhando, tem pessoas, tem grupos, tem comunidades ali que estão voltadas para a qualidade. Estão buscando, de alguma forma, às vezes ainda errado, todo mundo encanta-se com a Araguaia, nós que estamos aqui, tão próximo da Araguaia, como na temporada, quanta gente se desloca para lá, mas leva para lá todos os vícios que temos na cidade. Não resolve, porque leva para lá todos os aparelhos de som, todos os seus micros da vida, né? Além de celulares, né? Então não resolve muito. O senhor diria então, professor, que nós estamos mais ou menos na contramão, ou seja, ao invés de fazermos uma imersão para dentro de nós mesmos, fazemos um mundo externo e ficamos cobaias e dominados por esse mundo. É isso mais ou menos? Normóticos, né? Porque todo mundo faz, todo mundo acha que é bom, é mais fácil, né? É mais fácil, né? E na onda, né? Aí cai na onda mesmo. Mas o senhor está falando, professor, isso fala muito em qualidade de vida, né?
vive muito de slogan, né? De repente, né? Vamos ter qualidade de vida. E uma coisa que me intriga muito, que particularmente aqui em Goiânia, assim, é a quantidade de farmácias, né? Tem farmácia em tudo quanto é esquina, né? E aí me remete a seguinte pergunta, né? Será que essa longevidade, né? Esse tipo de vida não está sendo uma longevidade mais drogada, não está sendo uma longevidade com qualidade, e sim refém desses remédios, né? Nunca se vê farmácia fechar, só se vê farmácia abrindo, quer dizer, não estamos sendo aí vítimas também, assim, dessa indústria. Isso é difícil, porque nós estamos mexendo num problema sério, que é a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica não pode ouvir esse programa, não. Porque o próprio nome já diz, é remédio. E o local onde... Não, pior, né? É droga, né? E o local onde se compra é chamado drogaria. Então é coisa que é para nos drogar mesmo, nos tornarmos dependentes, né? E o próprio nome que diz remédio, então dá a ideia de que é alguma coisa para remediar. Remediar. Então, diante de uma crise, de uma dificuldade maior, depois que se a pessoa não se cuidou, vamos tocar nessa questão, cuidado, né? O cuidado. A pessoa se torna tão envolvida com a mídia, porque fala muito que esse remedinho é bom para isso, e você torna tão legal, e depois vai tomando, vai e vicia, fica dependente, sobretudo os problemas, os remédios ditos, os psicotrópicos, né, os remédios psiquiátricos, né? É problemático, a gente não pode falar isso, assim, porque realmente é uma força muito grande, uma força muito... O senhor é adepto da medicina natural. Certo. O senhor é adepto da saúde, né? Então, se a gente vai... O senhor não remedia os seus problemas? Tem que ser prevenido, tem que ser a medicina preventiva, profilática, para manter-se são. Depois que está estragado mesmo, aí tem que ir para o remédio, tem que remediar. Mas seja um cuidador de si mesmo. Hoje existe aí, está muito aumentando essa classe de profissional cuidadores, porque está havendo muita gente que está precisando de cuidados. Então tem aquele pai, aquela mãe que está precisando de cuidado. Aí o filho, a nora, o genro, contrata algum para ser aquele profissional que vai cuidar do meu pai, da minha sogra, da minha... Né? Precisando de cuidado. Então eu digo, cuide de você mesmo, seja você o cuidador, o primeiro cuidador, e o primeiro cuidado é com você. E é preventivo, você ter um estilo de vida, optar por um caminho que seja realmente saudável, mas o professor, fortalecer. Nós difundimos uma cultura que ela é sobretudo consumista, né? Por exemplo, você tem uma reunião de trabalho, às vezes termina ou com coffee break, ou com um happy hour, ou com jantar, quer dizer, parece que há uma obrigatoriedade de associar tudo a comer, a beber. Mudar essa cultura vai ser difícil, né? É difícil, porque tem uma força muito forte em relação a nós. Nós somos um pingo d'água no oceano, mas esse pingo d'água tem que fazer diferença, né? Esse pingo d'água, com certeza, o oceano será diferente. E o senhor, por exemplo, consome já há bastante tempo a comida natural, macrobiótica, arroz integral, e eu li aqui no roteiro uma passagem interessante. O senhor se tornou um adepto do vegetarianismo porque o senhor comeu uma comida muito ruim nos presídios da ditadura. Foi mais ou menos isso? Que comida que era? Tão ruim assim que o senhor... Porque foi mais uma saída, uma superação. Eu consegui superar aquela situação com aquela história, né? Se te dão um limão, faça dele uma limonada. Você não vai tomar o limão azedo daquilo. Então aquela comida vinha realmente intragável, né? E o que a gente vai fazer? Ficar sem comer não daria. Até que a gente fez alguns momentos, a gente fez alguns dias de jejum, em protesto, aquela coisa toda, né? Mas não ia poder ficar a vida toda. Então tem que fazer melhorar isso aqui, né? E o que podia ser melhorado era
as famílias, quando eles permitiram, nos deram a liberdade de receber visita, né? Permitiram também que os familiares levassem algum suprimento para nós. Então tragam frutas, porque frutas ele não tinha condições. Se levasse um pedaço de carne, qualquer coisa, não tinha geladeira, não sei como é que fazer. Né? Então tragam fruta, tragam verduras. A gente começou a comer essa coisa. Aí que começou a mudar o hábito, foi aí. Começou a mudar e vi que aquilo é bom, né? Professor. Procede, né? A alimentação macrobiótica é sem sal e sem açúcar? Não, não é totalmente assim. É diminuir, quer dizer, fazer com que aquela dosagem, aquela quantidade de açúcar, de sal que a gente usa na nossa comida comum, a gente diminua e vai realmente e suprindo, complementando com coisas, outros produtos mais saudáveis, mais puros, mais originais, mais perto da origem, né? Perto da pureza. Por exemplo, o exemplo que se usa mais é a questão do arroz, que é o alimento básico, o alimento que está na mesa de todo brasileiro, né? Com qualidade. Tanto de comer arroz branco como é o comum, né? Natural, é normal, tanto como arroz integral, que está com todos os seus valores nutrientes, proteicos, inclusive. Né? Então a pessoa diz, eu não vou comer arroz, porque só arroz não alimenta. É claro, o arroz, como o pessoal entende, arroz branco, é claro, não alimenta, né? Não supra a nossa necessidade, porque ele já é um arroz beneficiado, né? Que maldade, né? Beneficiado, que eles tiraram todos os benefícios que tinha o arroz. São as proteínas, as vitaminas, tudo. Vai levando, e levam para os porcos, para as rações para os animais. E nós ficamos com aquela coisa branquinha, bonitinha, mas que não serve mais como alimento. Professor, a respeito do leite, tem uma polêmica, né? Que o leite é só para bezerro ou para criança, né? O leite é inadequado para adulto. O que o senhor nos fala disso? Só isso aí vale um programa inteiro. Aí vamos mexer com outra força grande aí, que são os laticínios, né? É claro, o leite é bom, é alimento, tem proteína, tem cálcio, tem todos os nutrientes que diz assim. Mas o nosso organismo sofre muito para assimilar aquilo. Quebrar aquelas moléculas proteicas, para nós adultos que não temos o nosso organismo, não temos mais as enzimas, depois de adulto, depois que nos desmamamos, acabou aquelas enzimas que vão ajudar na quebrar aquelas proteínas de um leite que é de animal superior a nós em termos de resistência, de força e tudo. Então, a própria natureza ensina isso. Todo mamífero, e nós somos mamíferos, né? Todo mamífero mama até uma certa idade. Quando desmamou, não mama mais. Não tem mais, não se alimenta mais de leite. Nem da sua própria espécie. E nós, seres humanos, continuamos mamando, estamos tomando leite, e ainda pior, espécie. Outra espécie que não tem o senhor nada a acha ver que com esse o nosso processo industrial, tanto quanto no arroz, que perde as proteínas, no leite também é danoso? E é mais isso, que desbeneficiou o leite, né? Tira os valores, nutrientes realmente do leite e nos vende uma coisa muito água, né? E já muito pobre, né? Então isso aí... Nós temos a coalhada, o iogurte, que já tem... Aí a gente, como coalhado, o iogurte já está atenuado, já está, como dizem, pré-elaborado, né? Pré-digerível, né? Então já tem um atenuante aí, né? E todos os derivados do leite, né? Os queijos, depois eu ainda tomo leite, como coalhada, leite,
porque não tem jeito. Professor, realmente rejeita. nós estamos chegando no finalzinho do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, assim, uma mensagem de vida saudável. Como é que é possível conquistar uma vida saudável num mundo turbulento como está hoje? Não estou dizendo lá no campo da paz, não, que nem todo mundo pode ir para lá, nem caberia todo mundo que quer uma vida boa. Mas se o senhor desse uma receita objetiva, prática e bem rapidinho, que eu estou no finalzinho do programa. Quando nós estamos em Goiânia, eu já disse, nós somos uma cidade privilegiada, nós estamos num paraíso. Ainda muitos bosques, muitas trilhas, e façamos caminhada, vamos no bosque do Buritis, o bosque do Areião, e fazer caminhada lá dentro. E procure fazer realmente um momento de meditação ali dentro. Aqui a prefeitura tem que me pagar por isso, né? E olha, aqui o bosque do Buritis e o Areião, do Bato Bravo está um fuzuê, né? Mas esses dois bosques estão lindos, bosque então utiliza esse bosque Flamboyant. Esses bosques estão lindos e ainda pode fazer uma caminhada ali, cedinho ou mais no fim da tarde. Um erro muito grande que as pessoas cometem um erro muito grande, fazer sua caminhada depois que a cidade toda está em movimento, com muitos carros. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, ou mais tarde que os carros diminuem. Ok, professor Nestor Mota, me desculpe, professor Nestor, muito obrigado, senhor. Não foi propriamente uma entrevista, acho que foi uma aula, né? Quem nos está assistindo terá aprendido bastante. Muito obrigado, o Dorival Perez, a Anaína Gomes, a Núbia Simão e o Bruno Hermano. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.